Doutora Paula Carvalho, dê o seu bom dia para os nossos ouvintes aqui da Rádio Sambê FM. Nosso bom dia para você também. Bom dia, ouvinte. Bom dia, Serginho. Bom dia, doutor César. E realmente esse assunto que eu vim tratar um pouquinho com vocês sobre auxílio reclusão, realmente é um assunto polêmico, né? Porque as pessoas especulam nos jornais, na internet, no Facebook, no Twitter, jogam informações infundadas, sem conhecimento. O auxílio reclusão, o Instituto do Auxílio Reclusão, ele foi criado há mais de 50 anos pela Previdência Social. A Previdência Social, então, é que criou esse auxílio, né? E qual seria o objetivo dele? Quem tem direito a isso? Né? Esclarece isso para os nossos ouvintes, porque acho que esse é o ponto fundamental para a gente esclarecer, né? O que é isso? Né? Aí a senhora já explicou, e também quem tem direito, quanto é isso, que eu acho que isso é importante também, para a gente saber de que a pessoa vai correr atrás e como que faz para ter isso. Traz essas informações para a gente começar nosso debate, doutora Paula. Primeiramente, quem tem direito ao auxílio reclusão não é todos os presos, que é o que se especula, foi preso, tem direito ao auxílio reclusão. Não. A pessoa que foi presa na época, ela tem que ser contribuinte do INSS. Como? Ou trabalhando com a carteira assinada, ou recolhendo individualmente o seu INSS. Bom, o INSS, as pessoas também costumam especular que ganha-se R$ 975 por filho, por dependente. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Primeiro que R$ 975 é o teto do INSS. Pode ser que a pessoa receba menos que 975. E esse dinheiro é repartido entre os dependentes do preso. Ou seja, o preso ele pode ter 10 filhos. Esse dinheiro vai ser repartido entre os 10 filhos. E não R$ 975 para cada filho. Então é 975 para os dependentes. Para a família, né? Para a família do preso. Para a família do preso. Até para que eles se mantenham, né? Enquanto, acredito eu, perdurar lá a medida penal que ele está cumprindo. Isso seria aí, isso, então. Isso mesmo. E como que faz, Paula, para a gente... Para ter acesso a isso, como que a pessoa faz, qual é essa documentação básica? Eu não sei se a senhora tem essa informação, porque talvez isso seja no órgão público responsável, né? Mas a senhora pode adiantar alguma coisa para os nossos ouvintes aí? O documento essencial, que é direito do preso, é o atestado de permanência. Esse atestado é pego no presídio onde o indivíduo esteja preso. Então ele pega um atestado de permanência. Isso deve ser através de um pedido que faz lá, sai na hora, sabe dizer isso? Não, demora em torno de 15 a 20 dias para ficar pronto. 15 a 20 dias para ter uma declaração, então. Isso. Tá. Esse documento é o documento essencial. Precisa-se desse documento. Uma procuração simples que você faz. Identidade, CPF, comprovante de residência do preso original. E se dirige até o INSS. Certidão de casamento e certidão de nascimento das crianças. E se dirigir ao INSS, direito líquido e certo. É só da entrada, que vai ter direito a isso. Vai ter direito. Isso como é o pagamento disso? É como? É através do cartão cidadão? Isso é através de um depósito em conta? Você sabe informar sobre isso também? Não sei se isso é uma informação que o advogado tem, né? Mas com a sua experiência, de repente, já teve algum tipo de contato com as pessoas que recebem, né? E essa pessoa pode ter dado essa informação. Você sabe como que esse dinheiro chega Esse dinheiro chega através de depósito em conta, que você informa. Elege uma conta. Elege uma conta, se for esposa, né, o número da conta da esposa ou representante legal das crianças, você apresenta o número de uma conta no INSS. Sim. E o INSS se incumbe de todo mês fazer esse depósito na conta. Entendi. Lembrando que de 3 em 3 meses a família do preso, enfim, tem que pegar o atestado de permanência e levar
Ao INSS. Certo, entendi. Isso é requisito principal. Posso fazer a pergunta? Pode. Serginho, faz a pergunta então aí, Serginho. Deixa eu ver aqui, estava se o microfone aqui também. E se não tiver filho, só a esposa, como é que é o caso aí? Esses 975 vai para a esposa, Vai no para a caso? esposa. A esposa. Mas é até 975. Até. Por quê? Tem uma escala lá, naturalmente, porque de contribuição. Isso, o INSS faz uma média do salário Tá. ou do que a pessoa contribui individualmente. Não é R$ 975 certo. E se a pessoa, Pode ser menos. e se a pessoa não entender, aliás, que o valor está fora do seu direito, está a menos do que ele deve então entrar com um processo administrativo no próprio INSS ou um processo judicial Isso aí. para poder fazer uma revisão, uma atualização desse valor, o que é muito comum não ser a respeito do auxílio reclusão especificamente, né? Eu particularmente nunca vivi essa realidade, não atuo nessa área, mas sei que nas outras áreas das dívidas previdenciárias, né, isso é uma área que eu atuo, é muito comum que o INSS pague valores a menos do que aquilo que ele deveria estar pagando ao beneficiário, né? Então, eu acho que aplicaria-se o mesmo raciocínio, né? Poderia entrar com um procedimento administrativo. Pra Se não poder pedir a obter revisão. sucesso, pode entrar por vias judiciais pedindo a revisão. Isso, Sem problema para pedir a revisão. Tá, agora, Paula, me explica aqui uma coisa que eu acho que também é de suma importância. Quais são aqueles... O preso que está, por exemplo, numa prisão preventiva, ele já teria direito a Já isso? teria direito. Prisão preventiva, uma prisão temporária. Então, as prisões temporárias, né? Já inclui esse rol de benefício aí do auxílio reclusão. Ah, entendi. Agora, se, por exemplo, se ele tem uma prisão decretada por 30 dias, não dá tempo nem de Não dá pedir tempo isso, de né? pedir. Mas dá para pedir retroativo? Porque isso é uma verba alimentar, né? Então, acredito que se, por exemplo, com 15 dias a pessoa der entrada, ele vai só para pegar a declaração já demora mais 15, 20. Exatamente. Né? Então, quando chegar a declaração, ele já está solto, né? Então, teria direito a isso? Esse dinheiro poderia vir retroativamente para compensar aquilo lá atrás? Eu entendo até que não. Entendo que não teria. Mas o que você acha sobre isso? Fala para mim. Eu entendo que não caberia. Entendeu? Eu nunca vi essa situação na prática. É porque ninguém deve pedir também, né? Difícil, Ninguém 30 deve dias pedir. assim é complicado. A família lá sobrevive esses 30, o cidadão volta, né? E aí... Porque o camarada está preso, o cidadão está preso. Até a família conseguir a carteirinha para ir visitar, 30 a 40 dias para ficar pronta essa carteirinha para a família ter acesso ao preso no presídio. Mais aí uns 15, 20 dias, no caso, para conseguir o atestado de permanência, que é o documento principal. Fica um pouco complicado, né? Tá, você está trazendo uma informação aí, eu acho que muito relevante. Então, o preso, quando ele vai para o sistema, ele fica em torno de 30 a 40 dias sem contato com a família, é isso? Ou até mais. Ou até mais. Tá? Isso é uma informação muito importante, porque nós temos que verificar lá na OAB, você que faz parte conosco lá, inclusive presidente da Comissão de Direito Penal nossa, lá da 35ª subseção, isso é um tema extremamente relevante, porque uma burocracia está sendo mais importante, ou seja, o papel, né, a papelada está sendo mais importante do que um contato fundamental, né, para o preso e para a família. Porque esse preso, gente, nós temos que pensar aqui o seguinte, vamos quebrar algumas barreiras, a gente tem sempre feito essa proposta aqui no nosso programa, vamos quebrar algumas barreiras que às vezes a mídia nos traz de uma forma preconceituosa, de uma forma que é vingativa, às vezes até. A gente vê aí movimentações para poder diminuir a maioridade penal, enfim, coisas desse gênero, né, que me parece muito mais uma posição mais próxima do nazismo do que da democracia que a gente está procurando construir. Não é? Então, quando chegam para a gente e falam assim, foi preso, nosso desejo, o desejo que está arraigado, teve uma pesquisa brutal que foi, isso não devia ser nem divulgado isso, mas assim, que quase a metade da população quer pena de morte. Mas peraí, olha só, vamos pensar isso melhor aqui um pouquinho, né? O cara roubou, matou, não sei o que, Isso está aprovado lá no processo? Esse contraditório, essa ampla defesa foi
foi feita num tempo razoável, né? Porque muitas das vezes, Paula Carvalho, que está aqui conosco, que é advogada, brilhante advogada criminalista, sabe o que é um cidadão ficar preso lá preventivamente ou temporariamente durante a maior parte do tempo que ele tinha para cumprir. Né? Quando sai a sentença dele, ele já cumpriu a pena e ainda ficou devendo. Né? O Estado está devendo a ele. Peraí, você ficou preso aqui 7 anos até o seu processo acabar, mas na verdade você foi condenado a 3. E é por aí, né, Paula? E isso é uma prática muito corriqueira. Muito comum, né? Muito comum. Então isso é um assunto que a gente tem que tratar lá. O doutor Ramon também, que está integrando agora essa comissão junto conosco, está escrevendo aí um projeto, me parece muito interessante. O seu projeto também é muito interessante, porque a gente tem que ver isso. Prisão não foi feito para a gente se vingar do cara, não. Foi feito para ele pagar o que deve, tá? Então, a não ser que a gente mude a lei. Então, na próxima vez, você vote no deputado, no vereador, no raio que parta, mas que seja um cara que anda com uma guilhotina na mala do carro. Né? Porque ele vai chegar, vai parar lá na sua rua, vai dizer, aí, quem foi o malfeitor aqui que eu vou pegar? Vai botar o cara no negócio e corta a cabeça do cara, né? E aí você vai ter o país que você quer, o país que você merece. Não é isso que nós estamos aqui para discutir. Nós estamos aqui para discutir justiça. Nós queremos a justiça. O que nós não queremos é aqui uma justiça que venha a satisfazer um desejo de vingança que, salvo o melhor juízo, só gera mais violência ainda. Tá? Eu não conheço um país, tá, deste planeta que nós vivemos que adota esse tipo de prática, né, o olho por olho, dente por dente, né, robô corta a mão, e que tem menor índice de criminalidade. Porque a gente vai criar uma carnificina aqui no nosso Brasil, a gente não vai ter prisão para esse mundo de gente. E para nego sem mão aí vai ser uma desgraça, que vai ter que dar depois benefício para esse cara, que ele vai fazer o que sem mão? Né? Não vai nem roubar nem trabalhar. E aí, quem vai sustentar esse cidadão? Vai morrer de fome na rua? Ou vai viver de esmola ali no meio da rua? Vamos criar uma legião de sem mãos aí, de manetas aí na rua, para que a gente depois tenha que ficar aí cuidando dessa gente por conta de uma vingança, uma pseudo, né? Uma sensação de que resolvemos o problema, né? Então, nós temos que tratar isso sob enfoque, e hoje nós estamos tratando aqui, não é só do direito humano do cara que está preso, não, nós estamos tratando de quem ficou do lado de fora, de quem está aqui sofrendo talvez muito mais do que ele. Existe um documentário que eu já vi 2 vezes, já vi esse documentário por 2 vezes, chama-se Do Lado de Fora. Fala das famílias, Serginho, que ficam, né, aqui do lado de fora, tendo uma pessoa presa que às vezes era a pessoa que dava manutenção, né, que era o provedor, né? Que era o provedor dessa família, que às vezes até era um grande bandido mesmo, mas muitas das outras vezes não era esse bandido todo, mas está lá preso, e essa família está aqui fora passando todas as necessidades do mundo, e muitas das vezes, Paula, e esse documentário ele relata isso. Muitas das vezes, essas pessoas que ficaram aqui do lado de fora, que pode ser o senhor, a senhora que está aí nos ouvindo agora, que pode ser um filho seu, que ninguém está livre disso não. Né? Até um acidente de trânsito, de repente, aí pode te colocar dentro de uma cadeia, tá bom? Até uma briga de rua pode te colocar numa cadeia, uma briga de vizinho pode te colocar numa cadeia. Então não pense cadeia só para aquele malfeitor, o facínora, o grande traficante, não. Lá tem muita gente assim também. E às vezes, essas pessoas que ficaram aqui do lado de fora, têm que também entrar no mundo do crime para poder se sustentar, porque não ficou condição nenhuma para ele. Né? Não tinha trabalho, porque o pai que trabalhava, ou o pai que era o traficante que botava dinheiro dentro de casa, né? E às vezes o filho dele fazia o quê, meu amigo? É o que me sobrou. Então, eu acho que a gente tem que quebrar algumas barreiras. Se a gente tem a proposta de construir uma sociedade mais justa, né, a gente tem que quebrar primeiro os nossos preconceitos, porque com base em coisa do passado, não vi ninguém construir bons futuros. A gente tem que trabalhar esse presente que nós temos aqui hoje, são essas novas perspectivas e esses direitos aí que a doutora Paula está trazendo para aqui hoje, uma coisa que existe há 50 anos e que parece uma novidade, porque muito pouca gente lança a mão disso, né? Pouquíssimas pessoas não conhecem o direito. Conhecem seus próprios direitos, né? Direitos, não conhecem, desconhecem. Eu, por exemplo, vi lá nesse documentário todinho, sequer citam esse direito.
mas citam as pessoas que não tinham opção, né, de sobrevivência aqui do lado de fora da cadeia e que, em alguns casos, né, alguns deles foram acabar parando também na criminalidade para poder se prover. Talvez se tivesse conhecimento desse benefício aí, né, já se manteria aí durante um tempo de uma forma mais digna, não é verdade? Com certeza. E recentemente saiu uma pesquisa da Previdência Social falando que o auxílio reclusão ele é o benefício menos desfrutado justamente pela falta de conhecimento da população. A pessoa desconhece. É pela falta de conhecimento da população, mas o governo federal, os governos, principalmente o governo federal e estadual, que são governos com mais dinheiro, né, com mais capacidade econômica para isso, mas também os governos municipais aí, e eu não citaria apenas Rio Bonito, acho que até um que se comunica muito mal é o nosso aqui, mas vão para a televisão, no horário nobre, meu camarada, a peso de ouro, para falar dos seus grandes feitos. Né? Aí fica lá, pode ver lá, no horário nobre da TV Globo, que não deve ser brincadeira, 15 segundinhos daquele lá, 5 segundos daquele lá. Né? Não deve ser brincadeira, mas quem paga isso é dinheiro de ninguém, né, meu amigo? Isso é com o seu dinheiro que está aí ouvindo agora, né? Aí paga isso mole, com o pé nas costas, como se fala no popular, mas vai lá falar seus grandes feitos e não fala da informação que a gente precisa. Não traz lá os seus direitos, sabe por quê? Porque senão vai faltar dinheiro para fazer a propaganda, porque vai ter que pagar benefício. E algumas informações é antipopular também, né? Hã? Algumas informações é antipopular também. Né? Ah, sim, exato, claro, é preconceito. Vai falar de direito de preso lá, vai falar de direito de família de preso. Né? Nós vivemos uma comunidade que também a família do preso ela sofre uma penalidade, que é o grande preconceito que sofre aqui fora. Então quem comete o crime lá é o filho do cara, mas o cara aqui fora ele tem que se mudar. Porque ali ele não consegue mais conviver de tanto, né? Porque o irmão daquele cara que está preso tem que mudar de escola. Eu já vi situações assim. Porque o irmão cometeu um crime, que o cara não tem nada a ver com isso. Então, enquanto a gente não tentar, ou pelo menos, enquanto nós não nos esforçarmos a tentar mudar esse tipo de perspectiva de vida em comunidade, eu acho que nós vamos ter muita dificuldade, né, de pensar em um futuro melhor para os nossos filhos, um futuro melhor, enfim, para todos aqueles, né, que estão dentro desse mesmo barquinho aqui. Né? Porque o barquinho foi feito para todo mundo remar para frente, hein, gente? Esse barquinho aqui, Rio Bonito, foi feito para todo mundo remar para frente. Então tem gente que não está remando, e tem gente que está remando para trás. Não é? E o primeiro peso que nós temos, que a gente tem que se livrar desse barquinho, são os nossos preconceitos. Entendeu, doutora Paula? Eu acho que é por aí que a gente vai construir uma sociedade melhor. Mas fala aí, fala do nosso auxílio reclusão. Saindo, fique totalmente à vontade, porque você tem grande experiência nisso, nessa vida de estar próximo dessas famílias, de estar próximo daqueles que estão presos, justa ou injustamente, e tem, porque se não tivesse gente presa injustamente, não precisava nem existir habeas corpus nesse Brasil, tá? Não precisava nem existir, podia largar. Não, a justiça é perfeita, só prende gente que tinha que estar preso. E eu não quero de maneira nenhuma que a gente fique pensando nesses políticos ou assessores de políticos que a gente vê serem soltos aí, e aí sabe o que vem a mídia e fala? Ah, porque contratou grandes advogados. Ah, meu Deus. Aí eu tenho que pegar e mudar o canal da televisão ou rasgar a página do jornal esse sim, um facínora, que vem dizer que o cara foi solto porque tem um grande advogado, ou um bom advogado. Olha só, primeiro, ter bom advogado é direito de cada um. Tem bons advogados que são muito caros, tem bons advogados que são muito baratos, tem bons advogados que não cobram nada para trabalhar. Por exemplo, aí a gente vê alguns colegas fazendo trabalhos de graça, como acho que todo mundo aqui, a senhora tem no seu escritório, eu tenho no meu escritório, né? E a gente trabalha de graça também, sem querer nos incluir em alguma situação de ser o maior ou melhor. Todos nós aqui trabalhamos de graça também, um pouquinho, não é? E, no entanto, o que se coloca como sendo um trabalho, como sendo uma conquista daquele preso lá, que todo mundo tem raiva, né?
que se coloca, é porque o cara tem bom advogado. Não é isso não, meu amigo. Não cai nessa história não, isso é conversa fiada. Primeiro que quem soltou o camarada não foi o advogado, não foi o juiz. Tá? Sem a decisão do juiz, esse cara não bota o pé do lado de fora não. Tá bom? A gente falou aqui na semana passada que o pessoal fala que processo é demorado, né? Porque tem muito recurso. Olha, então vamos lá. O processo está parado que tem muito recurso? Então eu vou te dar um exemplo de hoje. Os processos que estão aqui em Rio Bonito, nenhum deles estão com recurso, né? Porque recurso é lá no Rio de Janeiro, tribunal. Então, e o processo do senhor e da senhora que está demorando é porque tem muito recurso? Não, é porque o judiciário hoje, por exemplo, está descansando. Descansando porque não fez nada semana passada e hoje descansa, né? E semana que vem continua desse jeito. Sem contar final de ano também. Né? Sem contar final de ano nem se fala, né? Ninguém é de ferro. Sem contar todos os outros feriados lá. Quando anuncia que vai chover, fecha. Não, vai vir muita chuva por aí. Então, processo é devagar, gente. Não é porque o advogado recorreu demais, não. Advogado, na verdade, ele tem obrigação de recorrer desde que o cliente queira. Obviamente, se o cliente não quiser, ele não pode recorrer. Então, o advogado, ele lança a mão do que está escrito na norma, na lei que está vigente hoje aqui. Né? O que faz processo ser devagar, o que faz lá o cara ficar preso injustamente por mais tempo do que era, né? Do que era para estar preso, não é o advogado não, meu amigo. A não ser que você tenha um advogado desidioso, isso tem em todas as profissões lá, o médico desidioso, o engenheiro desidioso, o dono de botequim desidioso, né? Agora, a gente tem também o advogado que é diligente e o judiciário hoje está parado para poder esperar, né? Passar o jogo da Espanha contra o Chile. Então, eu queria que a senhora falasse aqui dessa vivência sua, dessa realidade do advogado criminalista, né, que eu sei, né, eu tenho hoje a alegria de ser presidente da OAB, daqui convivo com todos os advogados e sei o quanto é difícil também essa advocacia criminalista. Então, me fala um pouquinho sobre essa experiência sua para os nossos ouvintes. Bom, acho que a parte mais difícil de advogar na área criminal é a família do preso. Porque é um sofrimento muito grande para a família, né? O indivíduo está lá preso, mas quem sofre pra caramba é a família aqui do lado de fora. Justamente, como o doutor disse, porque às vezes o indivíduo ele pode ser o que for, mas ele era o provedor da família e quando vai preso, como é que fica a família aqui do lado de fora? Ou melhor, não fica, né? Como é que vai se sustentar? Desespero, né? Desesperador. Desespero em todos os sentidos, né? Desesperador. Mas como a gente falou... E às vezes crianças, muitas vezes, né? Crianças que 90%. não têm nem condições psicológicas ainda, estrutura psicológica de entender o que está acontecendo, né? Às vezes pessoas idosas, né? Então nós temos que trabalhar isso aí com muito cuidado, para que a gente não crie aqui um estado facínora e uma sociedade mais injusta, e esta não é a proposta do nosso programa. A proposta do nosso programa é que 12h01 de toda quarta-feira, se a gente não criar condições para que a nossa comunidade esteja melhor ao 12h01, para que nosso objetivo aqui é que ao 12h01 nós tenhamos cidadãos com mais capacidade, né? Ou com mais motivo para refletir sobre o seu papel dentro dessa comunidade. Mas então, doutora Paula, então a senhora vinha dizendo que a maior dificuldade é o relacionamento, às vezes, com a família, né? Com a família do preso, justamente pela essa questão de falta de condições financeiras, porque muitas das vezes aquele indivíduo que foi preso, ele era o rico da família, era ele que sustentava, era ele que botava a comida na mesa, enfim. Mas nós falamos a respeito das pessoas que têm o direito a receber o auxílio reclusão. E quando cessa esse direito? Né? Esse direito ele cessa no momento que aquele indivíduo ele entra na liberdade condicional, ou adquire a liberdade, ou ele vem para o semiaberto. Mas a gente precisa se atentar porque existem dois tipos de semiaberto.
Semiaberto é aquele que a pessoa fica uma parte, cumpre uma parte internamente, Isso. né, dentro do sistema Isso. penitenciário, e ele tem algumas condições, então, de ir aos poucos retomando a vida aqui do lado de fora. É por aí? Isso, por aí. Por quê? Existe aquele semiaberto em que o indivíduo ele fica no sistema penitenciário, mas enfim, o sistema penitenciário ali permite a ele jogar futebol, jogar basquete. Ele não fica dentro da cela, ele fica solto dentro do próprio presídio. entendi. E existe aquele semiaberto em que a pessoa, durante o dia ela trabalha e ele volta somente a parte da noite para dormir no presídio. Se a pessoa estiver no semiaberto na condição de que ela trabalhe de dia e retorne à noite, a família do preso não tem mais direito ao auxílio reclusão. Então, adquiriu esse status. Ele está trabalhando do lado de fora, ele está dormindo à noite no presídio, ele não tem mais direito ao auxílio reclusão. Vale dizer que esse detento, né, que esse preso, ele poderia também, nesses horários vagos, né, mesmo dentro do sistema, estar trabalhando lá, ao invés de estar só se exercitando, só brincando de bola. Mas é difícil. Mas, infelizmente, esse cara às vezes não tem acesso nem a esse trabalho. E aí, mais uma convocação que a gente faça, meu amigo, que nas próximas eleições, não vota na carinha do seu deputado, não. Não vota no partido do seu deputado, não. Vota na proposta do seu deputado. Vê o que esse camarada tem também sobre este problema, que isso é um problema muito grave, e que a gente não vê, sabe por quê? Porque está atrás de muros muito altos, né? Que nem a televisão gosta de botar o pé lá, de tão desinteressante que isso é. Só que esse não existe prisão perpétua, né? E eu acho que no sistema que a gente tem hoje no Brasil, ainda bem que não existe nem perpétua e nem de morte, porque senão, meu amigo, o que a gente sabe quais os segmentos da sociedade que ia para a guilhotina ou para a cadeira elétrica, né? Porque jamais a gente ia ver lá os presos do mensalão sentados na cadeira elétrica, só eu não tenho a menor dúvida que a gente não ia ver, né? Mas o seu vizinho aí, ó, o ladrão de galinha, o cara lá que fez um tráfico de drogas, o cara que fez lá, eventualmente cometeu um crime, tido como um crime hediondo, não ia ter cadeira elétrica para essa gente sentar. Doutor, só falou aí que nesse fato aí de o detento não trabalhando, perde, no caso aqui, o auxílio, né? Isso não geraria também, de repente, vários detentos, não vou trabalhar não, porque se for trabalhar, o bandido malandro, digamos assim, tem isso também, pode acontecer isso, né? Acontece. A criatividade do ser humano vai além das nossas... jogando bola, não vou trabalhar não, lá fora não, estou aqui bem, comendo, bebendo, com dinheiro. O nosso dinheiro, né? Pode acontecer isso também, né? E uma coisa importante que é bom a gente esclarecer, porque eu já tive esse problema no escritório, é o seguinte: o indivíduo ele foi para a liberdade condicional, ou então foi absolvido, como o pessoal costuma dizer vulgarmente, veio para a rua, foi para a rua, ou veio para o semiaberto, está trabalhando. A família do preso tem que ir ao INSS e dar baixa nesse benefício. Por quê? O INSS ele é um pouco lento, né? Até a Secretaria de Administração Penitenciária informar o INSS que o indivíduo ele já criou a liberdade, já está gerando recurso, demora um pouco. E isso é crime. Isso é crime de apropriação indébita. Se você não tem mais direito, se já acessou aquele estado de dependência, a pessoa tem que ir até o INSS e dar baixa porque é crime. Além do crime, vai ter uma cobrança administrativa e até judicial também desse dinheiro pago indevidamente, não é isso? Isso é bom esclarecer. É bom esclarecer mesmo. Quem vê na continha lá todo mês aquele dinheiro depositado. Exatamente. Exatamente. Eu já tive processos, não especificamente sobre esse benefício, mas eu já tive processos que eu tive que defender, né? E a gente defende isso de uma forma muito técnica, porque é uma questão, às vezes, até estritamente matemática, né? De clientes que receberam a mais do que deveriam estar recebendo, e o INSS, detectando esse problema, vem lá na frente te cobrar esses valores que te pagou a mais. Então tem que ter muito cuidado com isso, porque na realidade
neste caso especificamente, ainda gera o crime, né? Porque o cara estava sabendo que ele não tinha mais direito, né? Mas nesse outro caso que eu estou falando, por exemplo, a pessoa tinha que receber 600, estava recebendo 800, mas ele estava achando que aquilo ali tinha sido um reajuste do governo, né? Ele não tinha essa noção de que ele estava se apropriando de algo que não era dele. Então, nesse caso, não geraria o fato típico, né, o crime de apropriação indébita, mas gera cobrança, né, que pode ser administrativa e pode ser judicial, que é uma coisa muito desconfortável, né, que gera despesa, inclusive, para a pessoa ter que ir lá, vai ter que devolver esse dinheiro reajustado, não é confortável. Então, tem que ter esse cuidado também, né, doutora Paula? E às vezes a pessoa nem tem mais essa importância em dinheiro para devolver o INSS, para repor o INSS. Gera mais um problema, que o dinheiro entrou na conta, gastou, já era, né? Gastou, já era. E como é que faz agora para reembolsar o INSS? É muito complicado, realmente eu já vi muito isso daí acontecer. Então, cessou a qualidade, veio para o semiaberto, está trabalhando, foi para a rua, como o pessoal costuma dizer, alcançou a liberdade, se dirige para o INSS e dá parte do benefício, porque pode te gerar um problema de ordem criminal. E até mesmo uma cobrança administrativa, né? Ou judicial. Sim. Temos que evitar, né? Temos que evitar vamos trabalhar aqui o direito dentro dos seus limites, né? Todo direito tem limite, né? E o limite do seu direito é exatamente aquele que a lei estabelece que seja o seu limite. Então, se você tem direito lá, meu amigo, vai lá, faz o que a doutora Paula falou, né? Procura o sistema penitenciário, pega o documento necessário, dá entrada no INSS, recebe enquanto você tem direito e a hora que cessar esse direito, faça o mesmo trabalho que você teve como cidadão. Vá até o INSS e comunique, olha, não preciso mais disso, graças a Deus não preciso mais desse dinheirinho, porque aquela pessoa que era o nosso provedor já está aqui e benza a Deus que esteja trabalhando, né? A gente sabe que isso não é muito fácil, porque existe um preconceito muito grande, isso é um outro tema que a gente poderia trabalhar aqui, né? Que é o próprio sistema que gera a reincidência do criminoso, né? O criminoso sai, né? Ou o ex-criminoso, porque ele sai de lá ex-criminoso, não é verdade? Ele pagou, então dali ele está com sua conta está paga, sua dívida está paga. Mas ele sai no dia seguinte lá e muitos deles que podem procurar por trabalho, podem procurar por outra vida, uma vida nova, terão essa dificuldade por ser um ex-detento, não é isso? É verdade, muita dificuldade, né? Não é pouca, né? É difícil, hoje em dia, empresas contratar um ex-detento. É uma realidade. É uma realidade. É difícil até eles procurarem, porque sabem que vão encontrar tanta dificuldade, né? Então isso gera um círculo vicioso, né? Eu não procuro porque eu sei que não vão me dar. Eu não dou porque não me procuram. Então eu vou voltar para o crime. Então fica um círculo vicioso, né? Então às vezes acaba o crime sendo o caminho mais curto e depois ele vai voltar ao sistema. Isso aí é uma realidade que a gente vive aqui. Doutora Paula, como disse Evaldo Ramos Vieira hoje aqui, carinhosamente veio nos receber mais uma vez, né? O nosso programa que cada vez tem ficado mais curto, 1 hora está sendo pouco para a gente tratar aqui de tudo aquilo que a gente gostaria, mas estamos tentando fazer isso de uma forma o mais sintética e o mais objetivo e mais digna possível. Então, a gente infelizmente já está chegando nos minutos finais do nosso programa e eu gostaria que você então fizesse aí uma resenha daquilo que você trabalhou aqui hoje, daquilo que você trouxe para cá, né? Deixasse aí o seu bom dia para os nossos ouvintes e quem tiver dúvida, quem tiver qualquer sugestão, pode mandar e-mail lá para o e-mail do nosso programa, que anota aí o e-mail do nosso programa, interessepublicoagora@gmail.com. interessepublicoagora@gmail.com, tudo com letra minúscula, tudo junto e sem acentos, tá? Então pode mandar seu e-mail para lá, a gente encaminha para os advogados que vêm participando do nosso programa e fazemos os esclarecimentos que estiverem ao nosso alcance, mas sempre digo, procurem o advogado de sua confiança, para que você possa ter acesso aos seus direitos de uma forma mais adequada. Então, doutora Paula, suas considerações finais, se quiser fazer um resumo, se quiser falar aí o que você quiser deixar de recado para os nossos ouvintes aí. Bom, primeiro eu agradeço a oportunidade, agradeço aos ouvintes aí pela paciência, agradeço Serginho, doutor César também pelo convite
E é isso, eu penso o seguinte, sempre, isso é uma coisa que eu peguei de família. Antes da gente tomar um partido sobre um determinado assunto, a gente deve pesquisar o assunto primeiro, antes de tomar É verdade, a informação, né? A gente O deve grande se objetivo informar. nosso aqui. Exatamente. Então, se o indivíduo ele foi preso e na época que ele foi preso, ele estava sendo contribuinte com o INSS, seja trabalhando de carteira assinada, seja recolhendo individualmente o seu INSS, a família tem o direito, pode ir, é direito líquido e certo, só se dirigir ao INSS, eles vão agendar um dia para você levar a documentação. O atestado de permanência é direito do preso, não precisa necessariamente a família pedir isso no sistema penitenciário. O preso ele pode requisitar isso. Ah, muito importante. O preso, é direito do preso, está na LEP, é direito do preso. Legal. Esse atestado de permanência. LEP, que é a Lei de Execuções Lei de Penais. Execuções Penais. Isso. Pode pedir esse atestado de permanência, diz aonde que o preso está localizado, quanto tempo ele se encontra preso, vem a assinatura da assistente social e do diretor do presídio. Esse é o documento principal para requisitar o auxílio reclusão. Que é uma conquista da democracia. A gente sabe que em tempos de ditadura militar, né, esse tipo de informação não existia, até mesmo porque os presos eles eram brutalmente torturados e tal, e eram estrategicamente escondidos dos familiares, até mesmo dos seus advogados. Então aí, uma conquista da democracia, uma conquista da cidadania, uma conquista da advocacia, né, doutora Paula? É verdade. Esclarecemos de novo que não é R$ 975 por dependente do preso. Não é, gente. É 975. Pode até R$ 975 para a família. Para a família do preso, para os dependentes. Esse valor é rateado entre os dependentes do preso. Se é só permanência, o indivíduo ele alcançou a liberdade ou então está no semiaberto trabalhando, se dirige até o INSS, peça a baixa do benefício para não lhe criar problemas. E assim, no mais, eu agradeço a oportunidade.